a tua casa será salvo. Até quem está parado ouvindo essa palavra, diz Deus, eu prometi para o teu avô, para tua avó, para o teu pai, para tua mãe, antes de partir, que um dia eu te salvaria e vocês encontrariam no reino da minha glória. E o Senhor passa aqui agora com força e nas casas que estão ouvindo. Haja saúde no espírito, haja saúde na alma, haja saúde no corpo, haja alegria para servir a Deus. E tu, filho pródigo, pode voltar, te diz o Senhor, que eu vou te receber de braços abertos. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, o nosso irmão ancião, presidente da congregação, irmão Cláudio Massola, veio aí no culto online, irmãos, falar ali sobre o atendimento no litoral paulista. O qual, irmãos, eu coloquei aí recentemente um vídeo falando do governador de São Paulo que esteve no local ali do que aconteceu no litoral paulista, né? E ali ele adentrando as portas da congregação, conversando com os irmãos que estavam ali, responsáveis, irmãos. Ele então, veja bem, ele conheceu um pouco do que é a obra de Deus, a obra da caridade dentro da congregação cristã no Brasil, o qual ele veio a elogiar esta obra linda, elogiar a irmandade, o amor da irmandade, veio elogiar, irmãos, veja bem como são as coisas. Às vezes a gente ouve por aí crítica de um lado, crítica do outro, fala que a congregação é isso, fala que a congregação é aquilo, né, irmãos? E de repente acontece, infelizmente aconteceu essa catástrofe, irmão, essa tragédia, né? De morrer famílias ali, 57 pessoas, irmãos. Infelizmente, né? Infelizmente, isso aí seria o que? Os governos anteriores que deveriam ver, olhar mais com carinho para essa parte da comunidade que também paga, irmãos, seus impostos, né? E ali fazer casas, né, no lugar menos ali com problema, mesmo menos perigoso, né, irmãos? Que tem família hoje em dia que mora perto de ribanceira. No caso dessa daí a gente viu, né, os barrancos caindo tudo e indo tudo para cima das residências. Isso é a parte do governo. Estourou essa bomba no governo agora desse outro governador de São Paulo, né, irmãos? Mas, irmão, veja bem uma coisa, vou falar para os irmãos. O que nós vamos pôr hoje aqui é uma fala do Cláudio Massola, afirmando em culto online o que nós falamos aqui no canal, né? No canal aqui, às vezes, tem pessoas aí que não suportam a congregação, em que 24 horas está aí falando mal da obra de Deus, falando mal, né, qualquer coisa que acontece em benefício, né, a essa obra santa, as pessoas tentam aí inverter, em arrumar argumentos, irmãos, para falar que a obra de Deus não é assim, que houve aí uma coincidência, né, irmãos? E daí por diante todos já sabem, não vamos mexer muito nessa parte que não convém também dar ibope, né, para quem critica a obra de Deus. Mas, irmão, veja bem, eu coloquei um vídeo falando essa parte, foi aí chamado por um canal de fake, e que eu teria mentido, que o governador não elogiou a congregação cristã no Brasil. Bem, nos outros canais tem até vídeo, foto do governador conversando com os irmãos, tem até um momento que o governador está falando ali da comunidade, em que vai reservar um local lá com menos perigo para fazer algumas casas e dar para as pessoas aí que perderam suas casas, né, irmãos? Irmãos, veja bem, e o nosso irmão Cláudio Massola, no culto online, relatou esse
problema, né, falando essa mesma parte que nós colocamos aqui no canal. A Irmandade ouviu e teve muitos irmãos, apreciadores da obra de Deus, que também deram sua opinião. Que aqui no canal, irmãos, também pode dar sua opinião. A Irmandade achou muito lindo essa parte e muitos falaram bem assim. Pode ir lá nos comentários. Irmão, essa obra é santa. A obra da piedade é a menina dos olhos do Senhor. Mas quando eu falo em obra da piedade, muitos acham que nós estamos defendendo a placa da igreja, que nós estamos defendendo a obra da piedade, só a obra da piedade ali dentro. Não, irmãos. A obra da piedade, da caridade, do amor, está dentro do seu coração também. Quando você sente e tem condições de ajudar alguém, você praticou essa obra da piedade. Você fez o bem para o seu irmão. Você vestiu, você deu de comer, né, irmãos? Você deu um conselho, você quis o bem daquela pessoa. E isso reveste tudo em bênçãos para você, que Deus se agrada de quando nós aí, né, desejamos o bem, mas de coração, irmãos. Não desejar o bem para mostrar numa rede social que você está dando uma cesta básica, que você está ajudando. Tem muita gente que ajuda, mas em contrapartida ele quer algo de volta, né? Ele quer que apareça a imagem dele ali como bonzinho para que as pessoas acessem ali, irmãos, e então acesse e então fala, olha, ele é legal mesmo, né? Irmãos, veja bem, vamos ouvir essa parte do irmão Cláudio Massola. E nesse mesmo áudio, o irmão Cláudio Massola diz uma coisa, em que muitos não percebemos, que antes da pandemia, na pandemia deu uma recuada, logicamente, ia dar uma recuada, não teve batismo, né? As pessoas querendo se batizar, teve alguns batismos depois especial, né? Para não ter muita gente, e agora o irmão Cláudio Massola está especificando aí, dizendo que o número de batismos está crescendo de novo, irmãos. Por isso que eu coloquei essa pregação do Jardim Ara, do filho pródigo, que eu falei esse dia. O filho pródigo não é aquele que vem para a igreja, é aquele que está fora. Quando ele vem para a igreja, ele deixa de ser o filho pródigo para ser o filho que um dia o pai achou que iria se perder. Coisa linda, né? Vamos ouvir aí um pouquinho do que o Cláudio Massola disse nesse culto. Vamos lá. De chuvas que vieram e derrubou casa de irmãos, e também não só casas, como foi embora também cobertores, colchões, fogões, todo o material de dentro de casa se perderam. Informamos a Irmandade que Deus preparou um grupo de irmãos diáconos que para lá foram e cuidaram de tudo. Cuidaram da comida, cuidaram da roupa, dos lençóis, das fronhas, e até o governador do estado esteve lá, elogiando o amor da querida Irmandade. Então, elogiando o amor da querida Irmandade. Ele não foi lá elogiar a placa, né? Mas o amor da querida Irmandade. Ele pode até falar assim, aqui nessa igreja as pessoas têm o amor de Deus e vê a obra da piedade. A obra da piedade aconteceu em todos os cantos. Aquele que fizeram Pix, aqueles que mandaram mantimento, aqueles que foram levar o mantimento. E o melhor de tudo, irmãos, o melhor de tudo, não só foi atendido nossos irmãos, foram atendidos também outras pessoas, irmãos. Outras pessoas de outras denominações, pessoas que não são crentes, mas viram, acompanharam de perto o amor da obra de Deus, irmãos. Acompanharam de perto, não adianta, né, as pessoas aí querer aí inverter, falar que a congregação, né, que se parecer bonita nesse caso, em cima das desgraças. Ninguém da congregação pediu para acontecer isso. Infelizmente, né? Infelizmente não vai trazer essas pessoas de volta. Isso foi o quê? Permissão de Deus. Isso foi permissão, Deus permitiu. Né?
Foi permissão de Deus. Ninguém vai trazer de volta. O que nós temos que fazer é pedir para Deus consolar o coração dessas famílias, que infelizmente aconteceu isto. Poderia ter sido evitado? Poderia. O governo anterior poderia dar uma olhada para essas áreas de risco, né? Poderia sim, porque em Santos, aí no litoral paulista, tem muitos lugares perigosos, irmãos. Lá em Santos, os morros da Nova Sintra, morros da Vila Progresso, no Guarujá, né? Morro, se eu não me engano, do Tetel, tem ali, tem aquela comunidade, ou favela mesmo, né? Tem umas pessoas ali nos morros, irmãos. Tem um morro Santa Terezinha só de rico, né? Ali, só casão que tem. Nunca aconteceu nada. Mas tem os outros morros, Morro do Pacheco, irmãos. Morro do Monte Serra, que teve o deslizamento, essa palavra complicada, deslizamento de terra. Morro do São Bento, que já caiu, barranco, a pista abriu. Tem vários lugares, né? E tem em São Paulo também os morros. E São Paulo também, São Paulo é enorme. O governo deveria ver essa parte, né? Mas vamos falar de congregação, que é o foco aí, né, deste vídeo. Nosso irmão Cláudio Massola testificou em culto online para mais de 600 mil pessoas, irmãos, apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, que o governador esteve ali e viu com os próprios olhos o amor da querida Irmandade. Olha, está chegando um caminhão de Santos, está chegando um caminhão de São Paulo, está chegando um caminhão do Paraná, está chegando em tal lugar, está chegando Santa Catarina, está chegando em todos os lugares, irmãos. E viram aí o amor da obra de Deus, irmãos. Os irmãos aí pegando a coleta da viúva pobre. Quando eu falo viúva pobre, irmãos, tem muitas pessoas aí que criticam a congregação que não entendem. Eu acho que é difícil entrar na cabeça dele. É a oferta da viúva pobre que eu quero dizer, não é que a viúva pobre tem que dar dinheiro e ficar sem dinheiro, tem que passar fome. A viúva pobre, do jeito que eu falo e nós sabemos, aí é a oferta daquele em que, por mais que ele seja precisado, ele dá um pouquinho do que ele tem para ajudar. E Deus vê isso no coração dele. Porque um dia, irmão, um dia que este pouquinho que restou para ele faltar, a obra da piedade vai atender ele. Vai atender. Aí tem muitos que falam, irmão Paulo, mas a obra da piedade aí, veja bem, tem que fazer registro, tem que ir na casa da pessoa, tem que fazer isso, tem que fazer... Tem sim, irmãos. Irmão, o que mais tem de pessoas no nosso meio, em que às vezes se batizam, vai para a igreja para ficar nas costas dos outros, irmãos. A verdade é esta. Tem pessoas que se batizam para namorar alguma jovem, um prato que o inimigo põe na frente. Isto. Tem pessoas já lá dentro, batizado, que dá uma de cordeirinho, que se casa, dá o golpe, né? Tem pessoas que quando vê, se batiza, dá uma de irmão e fica só na veia, irmãos. Vai na casa de um irmão, pede uma coisa, vai na casa do outro, pede outra, vai em profecias aqui, profecias ali, e fica ali só vivendo do expediente de almoço, janta, lanche. Tem pessoas que faz isso. Tem pessoas que procuram a obra da piedade sem que a piedade procure ele. E chegando ali, vou falar uma coisa para vocês, eu vou falar isso para vocês, porque o diácono que me contou isto, o senhor já recolheu. O diácono falou que uma vez teve um irmão que trabalhou muito na obra de Deus. E olha só, e ele ficou ali desempregado. E os irmãos foi na casa dele, orou, tal, fez a ficha dele. Irmãos, e foi um atendimento, água, luz, gás, terno para o irmão, roupa para as crianças, comida. O irmão estava bonito, congregando de terno novo. E de repente, irmãos, os irmãos descobriram que o irmão já estava empregado há mais de 3 meses. Ele não falou nada para os irmãos. Se os irmãos quisessem saber da vida dele,
Sabia. Mas os irmãos ouviu alguém falar, o irmão lá, fulano e tal, já está trabalhando. Né? E os irmãos foram conversar com ele, o irmão já está trabalhando, então nós vamos então deixar de atender o irmão e colocar aí para uma outra pessoa. O irmão falou negativo. Simplesmente eu trabalhei na obra da construção, nunca recebi nada e agora vou receber. Pode me dar, senão eu coloco na justiça. Veja o que aconteceu, irmãos. Tirou a cesta, o atendimento de uma outra família e eles trabalhando, tendo condições. Foi a partir desses momentos em que as igrejas foram fazendo aí o livro de voluntário, foram fazendo as documentações, irmãos. Irmãos que são aposentados não podem trabalhar, aposentado por invalidez, não pode trabalhar, né? Pessoas, crianças não podem estar na obra. Irmãos, a partir daí começou a mudar tudo, a documentação dentro da igreja, eu assinava aquele livro direto. Tinha irmãos que chegavam na obra, não queriam assinar o livro de voluntário, eu ia até ele lá, praticamente implorando, irmão, assina aqui, irmão, senão não vai dar para deixar o irmão trabalhando. O irmão falava para mim, se você proibir de eu trabalhar, você vai ver. Eu falei, não estou proibindo, o irmão tem que assinar, bate a fiscalização aqui na igreja, e tem pessoas complicadas no nosso meio, irmãos. Não pensa que ali é tudo santinho que vai para a igreja não, irmãos. Tem pessoas complicadas. E essas pessoas complicadas, um dia mais tarde, saem da igreja e acontece isso que está acontecendo aí. Falando mal da obra de Deus. Né? Para eles, todo mundo que está dentro da igreja é errado. Menos eles. Né, irmãos? Então, este é um áudio que o nosso irmão Cláudio Massola aí explica. Que o governador esteve na congregação, elogiando a obra de Deus. Ele foi ali pensando que era uma coisa, quando ele viu, falou, meu Deus, o governo está ajudando e era para essa igreja não ajudar. Está vindo ajuda, mas a igreja está aqui ajudando. Está ajudando a Irmandade, está ajudando quem não são irmãos. E olha só, irmãos, se não vai converter muita gente. Infelizmente, aconteceu as mortes, né? Nós não estamos vangloriando, né? Aconteceu as mortes, mas infelizmente, né, irmãos? Houve uma outra pregação do irmão Cláudio Massola, né? Que até falam por aí, pessoas desavisadas, que fica 24 horas ali só para falar mal do servo de Deus, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui defendendo o servo de Deus, que o meu canal não tem vínculo com a congregação. Mas nós temos que falar o que é certo, né? Para que aqueles que... A nossa querida Irmandade já sabe, mas aqueles que não são da congregação saibam a verdade do que acontece. O irmão Cláudio Massola uma vez, um áudio antigo, né? O áudio antigo. Foi antes de acontecer essa catástrofe aí, essa tragédia. Os irmãos foram ajudar, né? Era uma feirinha, e tem até hoje, São José do Rio Preto, em algum lugar, a feirinha da preparação, que são verduras, que os irmãos fazem a sacolinha e saem distribuindo nas casas que as Irmandades precisam, não tem condições. E o irmão Cláudio Massola mencionou assim, que quando vai entregar a obra da piedade, os irmãos vão entregar numa casa, se na casa ao lado tiver alguém que não é crente, é entregue ali também, porque não vai ver as crianças olhando, né? Deus preparou, as bênçãos que Deus prepara no meio do povo de Deus, é bênção para suprir tudo, irmãos. Vocês vão numa vila, numa comunidade, numa favela, seja lá o que for, né? Chega ali, tem as criancinhas também do lado, dá. O que ele falou foi isso. Aí ele mencionou uma coisa, irmão Cláudio Massola, uma palavra bem assim. Eu tenho esse áudio, mas eu não vou colocar. Porque vocês... ele quis dizer nessa parte, eu entendi, a Irmandade também vai entender. Como você quer que o povo se batiza não dando de lhe comer, né? Gerou isso daí, o servo de Deus, ele falou na maior simplicidade. Gerou dupla interpretação, em que a congregação quer batizar através dando comida, matando a fome. Mas não é nada disso, porque a pessoa que quer se batizar, a fome que ela vai matar na casa do Senhor é a fome espiritual, não é a fome material. O que o servo de Deus quis explicar, desse outro áudio que eu não vou colocar, irmãos, é que se você quer dar bom testemunho e mostrar o amor da Irmandade, mostrar o amor desta obra, porque a pessoa que não é crente vai falar, meu Deus, que povo é esse?
ajudou quem é da igreja e também supriu a bênção. Foi para aquela família que é nossos irmãos e a bênção foi para os vizinhos. E irmãos, veja bem, querendo ou não querendo, a crítica, as pessoas que estão aí defamando a congregação, querendo ou não querendo, tem que aceitar que essa obra de Deus é linda, irmãos. Às vezes, infelizmente, né, que Deus conforte o coração dessas famílias que morreram, irmãos. Mas infelizmente, numa hora dessa, é que Deus mostra o amor da querida Irmandade que ajudou e está ajudando até agora, irmãos. É numa hora dessa. E autoridades como governador, prefeito, presidente, vê isso tudo, irmãos. Observam. Sabe que existe uma igreja do véu, congregação cristã no Brasil, que ali tem um povo que serve a Deus em espírito e em verdade. E além de servir a Deus em espírito e em verdade, tem um amor no coração. Irmão Paulo, como não fala que o povo da congregação tem amor no coração? Fulano de tal fez isso. O amor é dispensado. Não estou dizendo que todos são. Existe aquele que não tem amor. Existe ali aqueles que está ali passando 20 anos, 30 anos. Quando você vê uma pessoa falar na internet aí, eu passei 20 anos lá dentro. Eu passei 40 anos lá dentro. Irmão, não classifica como servo de Deus nem convertido. Porque se ele passou, ele estava esquentando o banco. Ele passou esse tempo todo criticando. Agora que tem a internet, vem para a internet criticar. É muito mais rápido. Atinge muito mais rápido a irmandade. As pessoas que não conhecem a congregação. Antigamente, era só o povo ali da comunidade. Era crítica de sofá. Chegava em casa, falava. Chegava na casa do irmão, falava mal. Agora não, agora tem a internet aí. Do jeito que a iniquidade está aumentando, que aparece na internet, a segunda glória de Deus está aumentando cada vez mais. Irmãos, essa é uma parte que eu tinha que colocar. E logo a seguir o servo de Deus fala sobre os batismos estão aumentando. Vamos ouvir? Vamos lá. Os batismos aqui no Brás vai indo muito bem. E eu acho que eu falei quarta-feira passada, e aqui já tem número diferente de novo. O Senhor preparou que até quarta-feira passada tinha batizado 867. Mas com o batismo que tivemos agora esses dias de 55, faz um total de 922. E estamos confiantes que o número de batizados estão aumentando. Depois da pandemia, houve o recuo, mas houve a chegada de novo. E pelo culto online, explicado a todos os pontos aonde as pessoas desejam ouvir, esse culto está sendo uma benção muito grande para as pessoas que nunca vinham à igreja, para as pessoas que não imaginavam que a igreja era desse jeito. Agora estão vendo ela dentro da sua casa, este culto, domingo de manhã, e estão chegando, estão se batizando, porque foi anunciado. A pandemia parece outra coisa que podemos dizer. Deus foi louvado na pandemia. Deus foi louvado na pandemia. Ele se glorificou na pandemia. A hora que parece que fechou tudo, abriu a porta do culto online, abriu a porta da palavra para o mundo. Deu para entender? A palavra para o mundo. Deus é glorificado naquilo que Ele faz. Deus seja louvado. Irmãos, veja bem. O servo de Deus falou mais coisa que nós não colocamos aqui. No caso aí, o governador esteve na congregação, elogiou sim, né? Conversou com os irmãos, prometeu ali, juntamente com o povo ali que está desabrigado, arrumar uma área
fora do perigo, construir casinhas e fechou acordo também com as pousadas do local para acolher a todos e o governo pagou as pousadas, irmãos, até ali então fazer as casinhas deles, acertar tudo, né, irmãos? E a nossa querida Irmandade é amparada. Os diáconos de Santos foram tudo para lá. São Paulo, os irmãos deram o respaldo e todo mundo vira, irmãos. Não se mostrando a igreja, o templo, que a congregação é diferente, sim. Né? O servo de Deus até falou que os batismos estão aumentando. Por quê? O culto online, irmão, foi a melhor coisa que aconteceu nessa era digital, irmãos. Que quem não conhecia a congregação está conhecendo. Estamos aqui no canal CCB Sem Reforma mostrando quem realmente é a congregação e a obra de Deus, irmãos. Ah, mas você tem dúvida? Então visite, procure saber mais. Você, pesquisador, né? Procure saber mais, visite. Conforme no começo do vídeo, a fala do nosso irmão Isaac, do filho pródigo. O filho pródigo é aquele que largou a obra de Deus, a graça de Deus, e foi para o mundo. Lá ele é filho pródigo. Lá ele come bolotas. Mas desde a hora, irmãos, irmãs, que você, servo de Deus, que está fraquinho, sem congregar, com fraqueza, desde a hora que você entrar aquelas portas da congregação para dentro, você deixa de ser o filho pródigo. E sim, volta a ser o filho amado por Cristo. De um local onde você tinha tudo, né, irmãos? E de repente esse mundo te apresentou algo lá fora que você se encantou. E chegando lá, viu que não era nada daquilo, né? Volte para a casa do Senhor, que você deixa de ser filho pródigo para ser o filho amado que retornou para a casa do Pai. Comentem o que vocês acham, irmão. Para mim é um vídeo excelente este vídeo, irmãos. Explicativo, né, irmãos? Para que muitos não se confundam, né, irmão? O que falam da obra de Deus. Que essa obra é linda, santa, imaculada. Tem pessoas que às vezes ali dá mau testemunho? Tem. São seres humanos, né? Erram constantemente. Mas olhando pelo olho do Espírito, você vai ver uma coisa linda dentro da congregação. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Comentem, viu? Fique com Deus.